Olá, meu nome é Walter Maciel, sócio-diretor da Quest Investimentos e estou aqui para falar do fundo Quest Small Caps. Como todos sabem, nos últimos 10 anos o Brasil passou por um grande ajuste provocado principalmente pela mudança dos preços relativos em commodities causada pela China. O que vimos é que, com o crescimento acelerado de renda, hoje quase 50% da população brasileira está na classe média. Nós aqui na Quest, quando projetamos o crescimento para os próximos anos, conseguimos ver daqui até 2020 o PIB brasileiro crescendo em torno de 3,5% ao ano. Com todos os gargalos que temos, esse parece ser mais ou menos um ritmo que conseguimos implementar sem deixar a inflação sair de controle. Por outro lado, mesmo com 3,5%, que parece um crescimento modesto, em 2020 a economia brasileira vai apresentar uma dívida PIB de apenas 25%, padrão que é compatível com o rating AA pelo S&P. Não só isso, com esse tipo de crescimento nós projetamos a renda per capita do Brasil em 2020 estando em torno de 20 mil dólares. Esse é um padrão hoje muito próximo ao da Coreia do Sul ou que vemos em São Paulo capital. O que podemos antever é que essa mudança de padrão, essa mudança de rating e principalmente essa mudança de renda per capita vai levar a uma profunda mudança dos hábitos de consumo. Foi olhando para esse tipo de fenômeno, para esse tipo de mudança e de transição que nós lançamos no final de 2009 o fundo Quest Small Caps. Como todos sabem, Small Caps é uma classificação dentro da Ambima onde fundos com esse tipo de denominação não podem investir nos 10 maiores papéis do índice IBX. Isso quer dizer que um fundo Small Caps não pode ter em sua carteira nenhum dos 10 maiores pesos do índice IBX. Da mesma forma, só podemos ter 10% acumulado entre a 11ª e a 25ª companhia de maior peso no IBX. Essa legislação garante que, na verdade, os fundos Small Cap não possam investir em blue chips e em papéis de grande capitalização. Pois bem, quando nós olhamos para essa mudança de padrão de consumo para o futuro, nós imaginamos que os setores que vão mais se beneficiar serão, entre outros, infraestrutura, real estate, saúde, educação e consumo. O investidor que quer buscar essa dinâmica, esse dinamismo da economia doméstica brasileira no longo prazo, deveria estar olhando muito mais para um fundo small, mid caps, do que para fundos com baixo tracking error em relação ao Bovespa. Bom, nós fizemos algumas alterações para facilitar o acesso dos investidores ao fundo Quest Small Caps. O primeiro foi reduzir o prazo de resgate de 60 para 30 dias. Depois de 2 anos de experiência com o fundo, nós temos certeza que esse prazo nos dá tranquilidade para fazer nossas operações e oferecer liquidez aos nossos investidores. A segunda alteração foi a troca do benchmark de GPM+6 para Small BV, um índice de baixa capitalização do Bovespa. Com isso, nós pudemos adequar o fundo às legislações que permitem investidores institucionais aportarem recursos também no fundo. E por último, uma significativa mudança. Hoje, o fundo não é mais restrito apenas a investidores qualificados, mas a todo tipo de investidor. Esperamos, com isso, dar acesso a uma gama maior de investidores ao nosso fundo. Apenas como referência, em 2010, o fundo Quest Small Caps rendeu, líquido de todas as taxas de administração e performance, 48,5% no ano, contra apenas 1,07% do índice Bovespa. Em 2011, 6,56%, contra uma perda de 18,88% do Bovespa. E acumulado até o final de abril, em 2012, 16,81%, contra 6,90% do Bovespa. Isso dá uma rentabilidade acumulada para quem investiu no último dia de 2009 até o final de abril de 2012, de 84,84%, contra uma perda de 9,87% do índice Bovespa. Mesmo versus o índice Small BV, que rendeu 23,13% acumulado desde o lançamento do nosso fundo, a nossa performance é muito superior, com 84,84%. Isso dá uma ideia de como é diferente a composição da carteira. O nosso fundo Quest Small Caps foi o fundo mais rentável do universo da indústria de fundos brasileira no ano passado e certamente um dos mais rentáveis nos últimos 3 anos. Nós convidamos vocês a nos procurarem para receberem maiores informações sobre esse produto. Muito obrigado.